Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bora para mais uma leitura de Provérbios. Hoje vamos ler Provérbios 10 e 11. Era para ter lido ontem, mas como é Dia das Mães, não quis ler. Né? O pessoal tinha que focar na mãe, focar na família, que é mais importante. E hoje de manhã eu tive compromisso, então não deu para ler. Então vamos ler hoje de manhã, né? Então vamos ler tudo agora. 10 e 11, cara. Esse provérbio 10 e 11 são provérbios direto de Salomão. Não foi Davi, não foi outra pessoa, foi Salomão que deu. Então tem muito conhecimento aqui, muito mesmo. Tá gostando demais. Então vamos lá. Bom, quem puder fechar os olhos, fazer uma oração sempre, de poder receber a palavra da melhor maneira. Tá íntimo, tá aberto para receber, tá, como é a palavra? Tá disponível para sabedoria, né? Então vamos lá. Quem puder, fecha os olhos, respira fundo, 3 vezes. Senhor, te rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais uma chance. Hoje nós conectamos nosso espírito com o seu espírito conecta nossa alma governa sobre todas as coisas aqui na terra. Senhor, que o Senhor possa revelar para nós todo o conhecimento, toda sabedoria, todo discernimento que esteja aqui. Revela para nós, nossos olhos passam, nossos ouvidos ouvem, mas nada vem, porque somente sabedoria do alto que poderá nos ajudar e nos edificar. Que o Senhor tire esse véu, tire essa cortina, tire toda essa sombra dos nossos olhos que possa estar nos impedindo de ver a sabedoria e ouvi-la da melhor maneira. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Vamos lá. Provérbios de Salomão. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Provérbios 10. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade para nada aproveitam, mas a justiça livra-o da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios ele rechaça, né? Ele tira, ele deixa escasso. Toda pessoa que é justa, ela nunca vai perecer por fome, perecer por necessidade, porque ele é justo. Já o ímpio, já o que pratica iniquidade, sempre terá escassez. Pode ser, perdão, pode ser não agora, mas no futuro próximo terá escassez em algo, seja financeiro, seja alimento, seja a alma, a dor na alma, você clamar, pedir, conversar com Deus e nada ter. Sabe, você ter aquela dor, aquele vazio interno. Isso eu acho que é pior de você estar rico de bens e não ter nada disso. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aqui ele fala quem é corrupto, né? Nós estamos no Brasil, num país que praticamente todos os nossos políticos são corruptos, não podemos falar todos, mas a grande maioria. E o que falo, o trabalho com a mão enganosa empobrece. E o que a gente tá vendo? Políticos passando boa parte da vida ricos, mas uma outra parte empobrecendo, indo pra cadeia, indo pra prisões ou até mortos por conta do caminho errado. O que ajunta no verão, aqui fala sobre, né, novamente o preguiçoso. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme durante a colheita é filho de vergonha. Aquilo é que a gente sempre conversou, né? A formiga, quando está no verão, ela trabalha, ela enriquece, ela guarda, ela junta, ela investe, para que quando chegar na colheita, ela tiver algo. Só que o preguiçoso não, o preguiçoso ele quer curtir o ano todo, quer aproveitar o ano todo. Só que nós bem sabemos que isso não é desejável aos nossos olhos. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apobrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o sensato de lábios será transtornado. Cara, isso aqui é muito interessante. Você quer falar novamente sobre repreensão. Eu só pude crescer, só pude ser quem eu sou por conta da repreensão, de aprender com meus erros, mas também de ser sábio de ouvir as pessoas me repreendendo. Pô, cara, eu não sei como que eu vou fazer um salto de vara, por exemplo, mas se eu tiver debaixo de uma repreensão de um profissional, de um campeão já olímpio, por exemplo, eu vou pular muito mais fácil do que eu estiver fazendo sozinho.
Mas se eu for de coração duro, se eu for de família de Belial, por exemplo, de família de coração duro, que não aceita repressão, não aceita nada, eu vou passar anos e anos e não vou conseguir fazer esse salto. Mas quando a gente caminha de baixa uma repreensão, a gente sempre cresce 10 vezes mais, isso em qualquer área da vida. O homem de integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Cara, isso aqui foi pra mim. Não tô me vangloriando com isso, mas isso fez muito sentido quando eu li e quando eu vivi isso na pele, né? No começo do ano, eu me envolvi com uma pessoa e essa pessoa, ela conhecia muita gente e nossas redes sociais tinham muitos seguidores em comum. Se fosse o Alan antigamente, eu ia conhecer essa mulher, por exemplo, e ia pensar, putz, cara, ela segue fulano, ela segue fulana, ela vai descobrir o que eu fiz, ela vai descobrir que eu faço isso, blá, 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 sabe? Aí eu não ia ter paz comigo mesmo. Só que quando eu conheci essa pessoa no início deste ano, cara, eu fiquei totalmente em paz, seguro. Por quê? Porque eu sabia de tudo que eu fiz. Ou melhor dizendo, de tudo que eu não fiz, né? Porque o Alan do passado é um cara que conhecia várias mulheres, que usava droga, ele tava em rolê, fazia várias coisas erradas o tempo todo. Eu tinha vergonha, né? O pecado, quando a gente comete o pecado no oculto, ele é bonito, ele é maravilhoso, ninguém tá sabendo, é gostoso. Só que quando esse pecado ele vem à tona, esse pecado ele tem luz, as pessoas colocam luz, as pessoas trazem ele a público, ele nos gera constrangimento. Eu tenho certeza, se cada um de nós aqui, eu for falar, eu não, né? Longe disso, mas se Deus pegar aqui o histórico de cada um, Yuri, Liedson, Adriano, jogar aqui ao vivo para todos nós os pecados, mano, acho que ninguém aqui vai aceitar isso. E eu não vou aceitar, não, porque eu tenho vergonha dos meus pecados. Mas quando ele é feito no oculto, ele é bom. Mas quando tem luz, ele nos gera constrangimento, né? E o constrangimento, ele é horrível. Então aqui, quando eu li, putz, eu me lembrei de mim, da experiência que eu tive. Porque eu conheci essa pessoa e nós tínhamos amigos em comum. Só que, cara, eu fiquei totalmente em paz de ela falar de mim ou perguntar de mim pra qualquer pessoa, porque eu sei que eu não tenho nada a esconder. Todas as coisas de errado que eu tenho, que eu fiz, eu falo aqui abertamente, tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Só tô falando atualmente, né? Se você vê o seu passado, mas se você for ver seus últimos caminhos, foram bom ou foi ruim? Você tem orgulho? Você não tem vergonha? Você vai ter constrangimento ou não se a gente for falar deles? É isso. E aqui ele fala sobre isso. Então, um homem de integridade anda seguro. Cara, eu andava seguro. Dando certo ou não, eu andava seguro, porque eu sei do que eu fiz e do que eu não fiz. Então não tinha nada a esconder. Então, o que fala? Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto, né? A famosa expressão: a mentira tem perna curta. Uma hora ela vai se vir à tona. O que pisca com malícia causa dores, e o tolo dos lábios será transtornado. Aqui, o que pisca com malícia não é só o ato de piscar para outra pessoa, mas é a intenção do coração. Eu posso muito bem ir cumprimentar uma mulher com um beijo no rosto, sem intenção nenhuma, apenas de respeito ou cumprimento. Mas se eu beijar no rosto dessa mesma mulher, mas tentar virar um pouco o rosto pra ver se eu encosto ali nos lábios dela, ou algo diferente, eu tô beijando o rosto, mas a minha intenção tá em outra, ali já tá o pecado, ali já tá a malícia, né? Na palavra fala que o pecado ele vem primeiro na mente. Eu desejo e eu já pequei. Não preciso necessariamente agir, tocar, fazer, mas só o de eu imaginar, pensar naquele ato, eu já pequei. Seja eu roubar alguém, seja eu furtar, seja eu ter um desejo carnal com uma pessoa, seja eu desejar o que não é meu, né? Seria a inveja, desejar as coisas que não são minhas. E então, só o do ato de fato, desejar, pensar, deixar aquela coisa entrar na minha mente, eu já pequei. Por isso que em Provérbios 4:23 fala: acima de tudo, guarda o teu coração. Porque muitas coisas a gente ouve, primeiro entra por aqui, pelo ouvido, entra na mente, a gente tem segundos para processar essa informação e deixar fazer com que ela saia pelo ouvido esquerdo ou que ela desça pro coração. E na palavra fala, acima de tudo, guarde teu coração, porque se essa inveja, esse pecado, essa vontade, essa intenção vir pro coração, aí já tá o pecado. Então, acima de tudo, guarda o teu coração. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Cara, é aquela famosa expressão, né? Olho por olho, dente por dente.
Mas tem um cara que falou que, um filósofo, não lembro o nome dele, que fala foram tantos olhos por olhos que a gente acabou todo mundo cego e mortos, né? A gente sabe, né? O ódio. Se eu estou andando no trânsito, um cara me fecha. Eu xingo ele, o meu ódio contra ele vai ativar o outro ódio, vai ativar outro em mim, que vai gerar uma briga, vai gerar uma contenda, vai gerar conflitos. O ódio vai sempre gerar ódio, o amor vai gerar amor, né? Aqui em Taubaté, onde eu moro, em São Paulo, que tem várias frases, não sei se é de Taubaté, não sei lá quem que é isso, mas tá lá, amor gera amor. Você vê isso no mundo inteiro. E realmente, e ódio gera ódio. Então o ódio, ele excita contendas, ele chama atenção, ele atrai aquilo mais, ele atrai mais brigas. E contendas, né, que eu falei, né, que então, os versículos estão no 8, capítulo 8, que fala que de todos os pecados, o sétimo Deus ele abomina aquele irmão que cria contendas entre os irmãos. Então, se eu crio uma contenda, um ódio com, sei lá, com o Yuri, mas o Yuri é amigo do Liedson, mas eu criei contenda com o Yuri, criei briga com o Yuri. Mas o Yuri me respondendo com briga, ele vai criar contenda também com o Liedson, porque é amigo do Yuri, que isso, ele vai querer brigar comigo. Então é criar contendas. Continuando, nos lábios do entendido acha-se sabedoria, mas a vara é para as costas do que não tem entendimento. Os sábios conservam o conhecimento, mas a boca do tolo o convida para a ruína. Lá em. Tem Provérbios 18, tá mais um pouquinho para frente, a gente vai ler. Ah, onde estava isso? Tutututum. Que fala aqui, ó. Minta, no 17, capítulo 28, que fala: Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, o que fecha os lábios por entendido. Os sábios conservam o conhecimento, mas a boca do tolo convida para ruína, aquele que abre a boca o tempo todo. Sabe quando a gente tá numa roda de conversa, reunião, não importa, e sempre tem às vezes uma ou duas pessoas em silêncio total, a gente começa a julgar aquela pessoa de uma forma, pô, aquele cara deve ser inteligente, aquela mulher ele deve ser sábia, ele não falou nada durante a reunião, o que será que ele pensa? Quem será que ele é? Qual que é a opinião dele? Então a gente não sabe, porque ele ficou quieto, por ele ser, mesmo ele sendo tolo ou não, ele se passou por sábio, porque ele ficou quieto, ele não mostrou a sua real identidade. Então, muitas vezes nós devemos ficar quieto em algumas situações, quieto em umas reuniões, para não se passar como tolo, né? A gente quer mostrar ser alguém que a gente não é. Então, muitas vezes é melhor realmente ficar quieto. O sábio, já tá ali. Os bens do rico é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Cara, esse versículo ele é muito top. Ele fala, ele vai muito contra aquele que o pobre, aquele pobre religioso, fanático achando que Deus ele vai julgar a riqueza. Longe disso. Não existe nenhum versículo da Bíblia que Deus fala que é pecado ser rico. O único pecado que é você ter amor às riquezas, é colocar o dinheiro, os bens acima de Deus. É isso que a palavra fala. Mas não há versículo nenhum crucificando a riqueza. Muito pelo contrário. Ele aprova, ele pede, né? Lá em Gênesis fala: sejais multíplicos, sejais prósperos, dominai sobre tudo. Pô, se Deus fala pra gente dominar sobre tudo, então isso é ser rico, é ser próspero em várias áreas. E te fala, cara, os bens do rico é a sua cidade fortificada. O que é cidade fortificada? Pô, quando você é rico, você vai ter problemas de rico, mas você não vai ter problemas em pagar um boleto, em pagar uma conta de luz, em pagar uma conta de água, de ter uma emergência hospitalar, você vai ter dinheiro para pagar, de você não ter que ficar pegando ônibus, pegando transporte público, pegando Uber para fazer locomoção, porque você tem carro, você tem moto, você tem um carro particular. Então, é uma cidade fortificada, você tem paz, você tem tranquilidade. Você vai morar num apartamento ou num condomínio fechado. Você não tem aquela bagunça de morar em bairro, de morar com vizinhos diferentes. Essa é a cidade fortificada. Mas a pobreza é a ruína dos pobres. Pô, você vê o pobre, né? O pobre não é que ele é pobre, ele está como pobre. Ele deseja estar, ele fica naquela posição, mas ele tem a capacidade de mudar. Estar como pobre é uma coisa, ser pobre é outra. Você ter mentalidade de pobreza é uma coisa, você ser aquilo, você é aquilo, é outra. Então, o pobreza é ruína. Pô, você vê a condição de um pobre, infelizmente. O cara não tem dificuldade de pagar um boleto, tem dificuldade de comprar comida, tem dificuldade de um bom atendimento de saúde, de tudo que a gente já sabe.
é a cidade, é a ruína dos pobres. Continuando, a obra do justo conduz à vida, mas o ganho do ímpio o leva ao pecado. Cara, lá em a obra é muito importante, né? A gente, na palavra fé, né? A palavra fala, a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu acreditar em Deus se eu não tô tendo boas obras. Não adianta eu acreditar em Deus e não estar aqui, por exemplo, falando para vocês, dando meu conhecimento, porque transbordaram em mim. Eu só tô passando conhecimento que me ensinaram, que eu tô lendo aqui. Então não adianta eu ter fé, acreditar em Deus, acreditar no reino, acreditar na salvação, se eu não faço boas obras. Se eu não faço as obras que Deus passa para mim, que Ele confia em mim. E lá em 1 Timóteo 6,18 fala que faça o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. O que ele fala para a gente fazer boas obras, compartilhar do nosso pão, ser generoso, né? A generosidade, nesse mesmo no 11 aqui, capítulo 11, ele fala: o generoso prosperará. A generosidade, ela é um estilo de vida. Vamos lá, a pessoa me pede R$ 60. Se eu tenho condições financeiras a mais, de vez de dar 60, eu vou dar 100, vou dar 150. É questão de generosidade. Não é questão de ser bom, não. É questão de generoso. A pessoa, ah, lá em Mateus, Jesus ele mostra muito isso. Os romanos falam para eles caminhar 1 quilômetro. Jesus não, caminha dois. Não, vamos 2 quilômetros. A mulher ela pede só uma vasilha de azeite. Jesus ele multiplica mais de 10 vasilhas de azeite. Multiplicação, generosidade. Então, às vezes a pessoa me ajuda, você pode dar só uma cesta básica. Eu não consigo dar menos, eu vou sempre querer dar mais, porque a generosidade é um estilo de vida. Você escolhe ser generoso. Então, fala muito sobre as obras. A obra do justo o conduz à vida, mas o ganho do ímpio o leva ao pecado. Aí, ó, para os indisciplinados, ó. O caminho para a vida é de quem guarda a disciplina. Disciplina. Mas o que abandona a correção erra. O que abandona a vara, o que abandona o, a repreensão, vai sempre errar, vai sempre cometer erros. O que encobre o ódio tem lábios falsos. O que difama é insensato. Cara, o que encobre o ódio. Se eu tenho um problema com o Yuri, eu vou falar com ele. Falo, Yuri, ó, não tô gostando disso, 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 vamos resolver. Não sei se tá em Mateus, mas tá no Novo Testamento. Porque, cara, Mateus tem muita coisa, mas o livro de Mateus fala: se você for fazer uma doação, for fazer uma. é, Cara, o dízimo, for pagar o dízimo, for levar uma oferta ao palanque, né? Ao altar, lá Jesus ele fala: antes de você for fazer isso, resolva as contendas, resolva os ódios, resolva as brigas, conflitos que você tem com o seu irmão. Então vamos lá, eu tenho um conflito com o Adriano, uma briga, não importa. Se eu fiz algo, ele fez algo para mim. A palavra ensina que antes de você for fazer uma oferta, for fazer uma ação, doar um dízimo, eu devo ir lá primeiro, perdoar o Adriano ou pedir perdão pelo conflito, pelo que aconteceu, se ele me fez mal ou eu fiz mal dele, não importa. Resolver isso para depois eu vir fazer a minha doação. Porque não adianta eu doar pedindo sacrifício, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo ajuda, se eu não consigo nem perdoar o meu irmão que tá aqui do lado. Você não precisa nem perdoar a pessoa que me fez mal. Ou eu nem consigo pedir perdão pelo que eu fiz para outra fulana, para pessoa. Então, primeiro eu tenho que perdoar, resolver toda a minha questão antes de for doar o dízimo. Então, o que ele fala? O que cobre o ódio tem lábios falsos. O que difama é insensato. Cara, isso aqui é o fofoqueiro, né? O famoso fofoqueiro. Já é pecado ser fofoqueiro. E o que vai difamar a fofoca vai tomar um, né, o famoso, uma famoso trem, tomar um couro, né? Quem que falou isso pra você? Foi o fulano. É o famoso X9. É isso, é básico. Continuando, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aqui, ó, novamente, o que se passa, o tolo que fica calado em uma reunião se passa por sábio. Ele é prudente. O que é uma prudência? Nós falamos, é calcular impacto de uma decisão. Então, estamos em uma reunião de uma empresa. Você pensa, tá todo mundo falando sobre reduzir custo. Vou falar para colocar um filtro de Monster, de Red Bull, de Whey Protein para todos os funcionários.
Não é bom? Lógico que é bom. Mas eu tenho que calcular o impacto dessa decisão, dessa fala nessa reunião. Todo mundo falando para reduzir custo, corta custo, blá, 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 blá. Aí joga eu para aumentar um custo para uma coisa que é do meu próprio interesse, próprio desejo. Então é ter lábios prudentes, é moderar as palavras no momento certo, na hora certa. Isso também tem muito a ver com domínio próprio. Que às vezes nós, muitas vezes na hora da raiva, falamos coisas que não era para termos falado. Na hora da raiva, falamos coisas que nos arrependemos de, e muitas das vezes não temos perdão. Não precisamos ter voltar atrás. Arrependimento vamos ter, mas voltar atrás daquelas palavras muitas vezes não dá. Então aqui na multidão de palavras, né, no conflito, todo mundo quando você fala na multidão, tá ninguém ouvindo, tá tendo transições, só coisa errada. Mas você, como é um cara sábio, inteligente, disciplinado, você vai moderar os seus lábios, moderar as suas palavras e ser prudente, ter lábios prudentes, pensar no que agir, pensar no que falar. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos ímpios é de pouco valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de entendimento morrem os tolos. Cara, foi engraçado que 2 dias atrás eu escrevi aqui, ó. Tava lendo Isaías 5,13 fala: Meu povo será levado por falta de entendimento. Depois eu vou falar de novo disso nos versículos para frente. Depois eu volto aqui. Mas fala, ó. Os lábios dos justos apacentam muitos, mas por falta de entendimento morrem os tolos. Por que existe ateu? Alguém sabe responder? Por que existe ateu? O ateu, mais nada é, ele é preguiçoso em estudar a palavra. Ele é preguiçoso em realmente pegar a Bíblia e ler cabo a rabo, estudar, assistir vídeo e ir atrás para comprovar se Deus existe ou não. É muito mais fácil falar assim, ó, Deus não existe. Eu já tive orações que eu não fui atendidas. Já tive orações que eu falei e não foi ouvidas. Já pedi coisas que não aconteceu. Mas isso deixa que Deus ele é infiel? Não, Deus ele é justo. Quem aqui não fez uma oração para alguém morrer? Com certeza alguém já fez uma oração. Tomara que aquela pessoa lá aperte aquilo. Deus, leva essa pessoa, não merece estar aqui já. Imagina se Deus ouve todas as nossas orações. Pensa num parquinho de diversão, várias crianças lá. Imagina se Deus, ele arca o desejo de todas elas. Dá superpoderes. Nossa Senhora! Era ser raio, soco, bomba pra tudo que é lado. Tantas vezes eu quis ter superpoderes. Imagina ter o poder do Superman. Ou o poder lá da Vice Negra, lá, de você olhar as coisas assim, ó. Da Fênix, eu achei Fênix. Olhar para as coisas assim, ó. Coloca a mão assim, ó. Puxar para você. Eu já orei pra isso. Orei pra ser jogador de futebol, orei pra conseguir um trabalho que não era, pra abrir uma porta que não era pra mim, né? Só que se a gente pular lá pra Provérbios 16:3 fala: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. E logo depois, continuando, o coração do homem propõe seu caminho, mas o Senhor não, não é que não, não é isso não. Mas tem um versículo que fala: o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Então eu posso desejar aquela porta para aquele trabalho, porque é benéfico, vai ter coisas boas. Mas é meu coração enganoso, eu não sei o que vai ter atrás da porta. Deus já sabe, então por isso ele vai fechar, não, né? Ele vai fechar as portas. E continuando. Tu, 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 tu. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Pô, tudo que é bênção que Deus nos dá, não tem dor, não tem sofrimento. Tudo que Deus nos dá, você não vê com dor, não precisa sofrer, me torturar para ter algo. Deus ele dá, e vai ser uma bênção. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Pô, iniquidade é um cara que pratica a desigualdade, não é justo, pratica corrupção. Mas para o homem entendido é ser sábio, somos nós. O temor, Eita. O temor do ímpio vira sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Qual que é o desejo do seu coração? Qual que é o desejo do seu coração? Reflita aí, qual que é o desejo do seu coração? É esse desejo que Deus vai cumprir.
Mas na hora dele, no momento certo. Só isso eu tenho pra dizer. Do resto é com Deus. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim o preguiçoso para aqueles que o envia. Vamos lá. O Yuri tem uma empresa, eu tenho uma empresa. E o Adriano é o cara preguiçoso. Eu envio o Adriano para o Yuri. Só que como que fala? Como vinagre para os dentes. Alguém já tomou vinagre aqui? Nossa, não é ruim, não é amargo, não incomoda, fica. E fumaça. Pô, quem já não ficou no meio de fumaça, não fica incomodando o olho, fica lacrimejando os olhos? Não fica atrapalhando o tempo todo? Assim será o Adriano na empresa do Yuri. Assim será o Yuri me enchendo o saco o tempo todo. Eu vou ter fumaça nos meus olhos, vou ter vinagre na minha boca, porque vai estar o tempo todo me incomodando, um gosto amargo, porque o Yuri vai ficar mandando mensagem, me ligando, falar assim: por que você me deu esse Adriano? Cara, é uma mula sem cabeça. Eu mando apertar o parafuso, ele desaperta o parafuso. Né? Essa geração Z. O Adriano é geração Z. Entendeu? Então, isso que vai acontecer. Continuando. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados, né? A gente já falou disso. O homem sábio, o homem generoso, terá mais anos prósperos na vida, mais longos anos, anos longínquos, né? Mais tempo na terra. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é refúgio para os retos, mas é ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitará a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será exterminada. Pô, a gente sabe, o cara que é sábio tá sempre gerando abundância nas pessoas, tá sempre dando conhecimento para as pessoas, tá sempre gerando abundância tanto para si quanto para os outros. Mas o cara tem língua perversa, ninguém quer ouvir. Sabe aquele amigo que, menino que colete, só fala merda, ele chega numa roda, todo mundo já quer sair, já quer, vai pros lados, não quer conversa? É isso. A língua perversa será exterminada. Os lábios do justo sabem o que é bom, mas a boca dos ímpios só conhece o que é perverso. Capítulo 10 finalizado. Vamos embora pro 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é seu prazer. Isso daqui é quem faz negociação desonesta. Tô fazendo aqui, ó, um tratado eu com o Adriano. O Adriano acha que vai receber 100% de lucro, só que na verdade tem umas cláusulas lá enganosas que eu tô mentindo para ele, falando que ele vai receber só 10, eu vou receber 90. Negociação enganosa. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Eu posso até enganar o Adriano, mas o peso do justo vai ser sempre o prazer. E que isso, 10 minutos só. Que isso? Vinda a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Cara, na verdade, já sei. Eu vou finalizar esse aqui. Finalizar esse aqui, fechar esse assunto aqui e eu volto lá no outro. Pera aí. Tutututum.